Boa noite para todos vocês que estarão recebendo esta mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de vocês. O tema desta mensagem é: por onde os demônios entram? Se você estiver pronto para amarrar o homem forte e derrotá-lo de uma vez por todas, quero mostrar como fazer isso. Primeiro, entretanto, você precisa estar totalmente consciente de como os demônios operam e os 7 métodos traiçoeiros que usam para conseguir entrar na nossa vida. Número 1. Os demônios entram por intermédio da rebelião. Um espírito rebelde é o primeiro passo em direção à destruição. O rei Saul, por desobediência à lei de Deus, escutou o que o profeta Samuel tinha a lhe dizer, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel 15:23. Por causa da rebelião, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel 16:14. Saul passou da liberdade para a opressão e perturbação exercida pelos demônios. Hoje, muitas crianças que se rebelaram contra seus pais se tornaram dependentes químicos e pervertidos sexuais. O ódio acompanha a rebelião. O ódio por qualquer autoridade, o ódio em relação a si mesmo e o ódio em relação a Deus e sua palavra. Não dê a Satanás a oportunidade de entrar por essa porta. Número 2. Os demônios entram pelo abuso no falar. Você passa a ficar aberta à atividade demoníaca por meio daquilo que diz, das conversas que tem e da linguagem que usa. O poder da vida e da morte está na língua. As Escrituras nos dizem: o mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Provérbios 12:13. Isso mesmo, você pode ficar preso em uma armadilha por falar de maneira abusiva. Quando as pessoas dizem coisas que causam danos aos outros, desonram a Deus e convidam os demônios a entrar em sua vida. Como essa é uma via de mão dupla, tenha cuidado com o que permite que as pessoas digam a você. Não receba indivíduos que vivem longe de Deus, nem responda a eles. As palavras têm consequências. Número 3. Os demônios entram por intermédio de um espírito crítico. Tenho certeza de que você já encontrou aqueles que passam pela vida acabando com a vida das pessoas, enxergando apenas os pontos negativos e buscando encontrar falhas, em vez do que é bom. O apóstolo Paulo perguntou: portanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14:10. Uma atitude condenatória traz destruição. Deus diz: farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Salmos 101:5. Também somos instruídos a evitar as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. 2 Timóteo 2:16-17. Satanás adoraria afligir você com a doença do espírito crítico. Número 4. Os demônios entram por intermédio do medo. Mais para frente falarei para vocês sobre os 12 espíritos do homem forte, sobre os 12 espíritos de Satanás. Mas temos de entender que Satanás precisa de apenas uma pequena abertura para controlar sua vida. A razão usada pelo diabo é porque no amor não há medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. Quando o medo ataca, ele pode ser devastador, resultando com frequência em ataques de pânico e comportamento incontrolável. Talvez você conheça alguém que já tenha tido alguma experiência como essa. Se isso não for dominado, a força dessas pessoas começa a se esvair
até que se sintam inúteis. E tudo por causa dessa poderosa arma utilizada pelo diabo. O medo, em essência, é demoníaco e ataca sem aviso prévio. Essa é a razão por que temos de nos firmar na palavra de Deus e lutar contra sua entrada em nossa vida. Diga com o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmos 27, 1-3. O momento não é para ter medo. Número 5. Os demônios entram por intermédio da preguiça. Há uma maldição sobre a pessoa letárgica, sem vida e que não tem desejo de trabalhar. Essa é a razão por que Deus nos diz para fugir de tal comportamento. A palavra de Deus aconselha que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Provérbios 15, 19. Já foi dito que as mãos ociosas são oficina do diabo. E isso é verdade. Quando existe preguiça, Satanás assume o comando. O Senhor pergunta: até quando vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Provérbios 6, 9 e 11. Esse homem armado é o próprio diabo, buscando a quem possa devorar. Lembre-se, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Número 6. Os demônios entram por intermédio da atividade sexual anormal. Satanás se torna extremamente ativo na pessoa que rejeita a verdade de Deus, e sua atividade se torna mais intensa naqueles que praticam comportamentos sexuais que não são normais. As Escrituras são específicas em relação a esse assunto. A ira do Senhor se voltou contra aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Romanos 1:25. Deus desistiu deles e os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1:26-27. Ao evitar o Todo-Poderoso, eles ficaram cheios de toda a sorte de depravação e malícia. Romanos 1:29. Abandone a perversão sexual de Satanás. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. Jamais ultrapasse as fronteiras estabelecidas pelas Escrituras. E por último, número 7. Os demônios entram por intermédio da mescla entre a carne e o espírito. No mundo natural, há consequências em relação a essas misturas. Por exemplo, do cruzamento de uma égua com um jumento, resulta uma mula, que é estéril e não pode reproduzir. No mundo espiritual, existe também o perigo de misturar a justiça com a perversidade. Somos ordenados a seguir esta instrução. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Meu amigo, você não pode viver para o mundo 6 dias por semana e viver para Deus aos domingos. Isso não funciona. É por isso que o Senhor diz: portanto, saiam do meio deles e separem-se.
Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. 2 Coríntios 6,17. Mais uma vez, por que abrir a porta para a atividade demoníaca? Espero, através desta mensagem, ter aberto seus olhos espirituais, que você venha fechar todas as portas para que o inimigo não tenha acesso à sua vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, tome apenas um segundo do seu tempo, clique em inscreva-se, ative o sininho em todas, para que assim que eu postar um vídeo novo, você seja avisado pelo YouTube e não perca um único vídeo. Deixe seu joinha e compartilhe com todas as pessoas que você ama e conhece, tá bom? Aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe.